Eles vão duvidar e eles vão até mesmo rir de você. Mas você precisa se manter firme no seu objetivo. Eu falo isso com experiência própria. Aos 20 anos de idade, quando eu decidi abrir minha primeira empresa, somente na cara e na coragem. Eu não tinha muito dinheiro, eu não tinha muita habilidade, mas eu tinha um grande objetivo, um grande sonho de vida. Eu lembro que eu chegava em casa, os meus pais diziam: Endrigo, empresário não dorme bem de noite. Endrigo, empresário só se estressa. Eu falava com os meus amigos que eu ia abrir uma empresa e eles começavam a rir de mim. Pô, cara, como é que tu vai abrir uma empresa? Tu nunca fez isso antes, olha a idade que tu tem. Vai trabalhar numa outra empresa, não sonha com isso. Então, quando você está envolvido com as pessoas que não alcançaram o que você pretende alcançar, mesmo naquela época, os meus pais querendo o bem para mim, eles não falavam aquilo porque eles queriam o meu mal, eles falavam aquilo porque eles queriam o meu bem. Então, mesmo assim, com pessoas ao meu redor, rindo de mim, duvidando, até mesmo dizendo que eu era uma pessoa iludida demais. Pô, que essas ideias é muita ilusão. Eu escutava isso. O que tu tá viajando na maionese? Esquece isso. Isso é coisa da tua cabeça. Mesmo assim, eu fui lá e dei o primeiro peitaço e abri minha primeira empresa com 20 anos. Praticamente eu não tinha formação universitária nenhuma, não tinha dinheiro, não tinha feito não tinha nenhuma grande conquista até então. Eu trabalhei com os meus primos numa loja de informática dos 15 aos 20 anos de idade e tinha feito um curso de informática. Era isso que eu tinha na minha bagagem. Muita vontade, certo, para começar esse negócio novo. Eu e um sócio meu na época, a gente basicamente começou um negócio como prestadores de serviço, desenvolvimos sites, sistemas. Então, aquele know-how que eu tive, aquele pouco know-how que eu tive na informática, digamos, no curso, trabalhando com os meus primos, eu usei aquilo para realmente investir na entrega nos serviços de websites, que era talvez o nosso principal carro-chefe naquele momento. O meu sócio vinha de uma bagagem na área de vendas, vendendo caderno, e aí a gente começou a se unir nesse sentido, e aí ele começou também me orientar. Eu nunca tinha vendido nada na minha vida, mas eu lembro que eu sempre vendi boas ideias. Na verdade, eu lembro que quando eu tinha 7 anos, certo, eu fazia picolé em casa e eu acabava vendendo para os meus vizinhos e amigos ao redor de casa. Então talvez aquela foi a primeira experiência com vendas que eu tive. Mas uma coisa que eu levo para minha vida até hoje, eu honro da onde eu vim, eu honro a família que eu tive. Minha mãe, dona de casa, meu pai, um metalúrgico, eles não tinham tanto conhecimento, eles vieram de uma família também humilde, pobre, são descendentes de italiano, então a gente veio de uma família onde não se tinha muitas condições financeiras, a gente tinha uma boa condição de vida, a gente comia bem, tinha um lugar para dormir, não passou grandes necessidades. Mas a gente veio de uma família que estava acostumada a trabalhar muito, a suar muito. Então isso também eu levei para a vida nos meus negócios. Então eu sempre tive muita vontade de trabalhar, de fazer acontecer. E foi isso que eu fiz quando eu abri minha primeira empresa. Apesar de muitos estarem ali caçoando de mim, me chamando de uma pessoa iludida, dizendo que não ia dar certo, eu fui contra todos naquele momento. E eu segui o meu coração, a minha verdade. E é exatamente isso que eu fiz em todos os meus negócios que eu abri. Os que deram certo e também os que deram errado. Porque uma coisa é falar dos negócios que deram certo. Mas eu tenho que mencionar aqui que eu também abri alguns negócios que não deram certo, que fracassaram. Mas isso não me tornou uma pessoa menor, com menos valor. Pelo contrário, eu aprendi com aqueles erros, com os fracassos, e usei esses aprendizados para abrir negócios ainda mais fortes. Jamais deixe alguém falar para você que você não pode, que você não merece, que você não é bom o suficiente. Te empodere. Entenda que você
tem valor. E entenda também a ter humildade para aprender algo novo, aprender uma nova habilidade, pedir ajuda quando for necessário, construir coisas com outras pessoas ao seu redor. Tenha essa humildade para se colocar na posição de aprendiz. E é isso que, mesmo depois de mais de 18 anos de empreendedor, né, empreendendo, abrindo empresas, eu estou fazendo. Eu comecei esse canal do YouTube há mais ou menos 2 meses atrás. A cada vídeo eu estou entendendo o que eu posso melhorar. A cada vídeo eu estou entendendo, existe alguma pessoa que pode fazer algo por mim aqui para que eu possa delegar alguma tarefa nessa construção. Então, por exemplo, a parte de criação do conteúdo, de estar aqui na frente da câmera, falando a minha verdade, contando acertos, experiências, erros, isso eu não consigo delegar para ninguém. Agora, eu consigo delegar para alguém a thumb do meu canal do YouTube, a thumbnail do vídeo. Eu consigo delegar para alguém a edição do vídeo. Então, isso serve para qualquer tipo de negócio que você vai abrir. Num primeiro momento, no início, talvez você não tenha condições financeiras para pagar alguém para fazer algo por você. Você vai ter que aprender. Você vai fazer aquilo que talvez, num primeiro momento, você não deveria estar fazendo, porque é uma atividade onde ela não vai gerar tanto retorno para você, mas você vai lá e você vai fazer aquilo porque faz parte do jogo. Mas à medida que você vai crescendo, que você vai tendo dinheiro para investir no seu negócio, uma das coisas muito importantes é use esse dinheiro para contratar outras pessoas para que você possa escalar o seu tempo, para que você possa trazer outras visões, outras mentes, outras ideias para contribuir com o seu projeto. O seu projeto jamais vai crescer com apenas uma cabeça só. Ele cresce até um certo ponto. Quando você está sozinho ou com um sócio, você sai do zero e você leva o seu projeto até um certo nível. Mas para você realmente tornar esse projeto um projeto vencedor, construído em larga escala, grande de fato, você precisa aprender a envolver pessoas, envolver as pessoas certas. Então, quando você for escolher alguém, escolha alguém para estar do seu lado, alguém que tenha realmente o desejo, aquele brilho, né, nos olhos, aquele desejo no coração de fazer com que as coisas aconteçam, porque essa pessoa ela gosta do projeto e não porque essa pessoa ela precisa apenas ganhar um salário no final do mês. É importante, todo mundo quer um dinheiro, precisa disso, mas não pode ser o dinheiro o único motivo dessa pessoa estar com você. Então escolha pessoas que comprem o projeto, pague bem essas pessoas, obviamente, mas escolha pessoas que tenham vontade de assumir esse projeto com vocês, que elas comprem esse projeto como se fosse o projeto delas. Então você pode o que a sua mente tem condições de imaginar. Então imagine o seu negócio, imagine você saindo do zero, imagine você enfrentando as primeiras dificuldades com consistência, com resiliência, com disciplina. Imagine você fazendo as primeiras vendas, porque um negócio de verdade, ele é um negócio que tem venda, que tem lucratividade. Então você precisa ter vendas, gerar receita. E para gerar receita, você precisa ter um negócio que gere valor, que entregue valor pro cliente, pro mercado e para os envolvidos nesse negócio. Então, transforme esse seu desejo, esse seu sonho num objetivo, certo? E pegue esse desejo que você tem e transforme esse desejo em energia para fazer com que esse seu objetivo de fato seja alcançado. Se você tem uma ideia de um negócio e se sente preparado, não se deixe desanimar com as pessoas ao seu redor. Então, essas pessoas muitas vezes que não construíram nada, não tiveram negócios, mas estão aí apontando o dedo para você e dizendo que você não é capaz ou que não vai dar certo, te diminuindo, ou até mesmo fazendo com que o seu sonho, que na sua mente, no seu coração é algo grande, algo que você acredita que vai dar certo, fazendo com que você até mesmo duvide que possa dar certo. E você começa a questionar se o que você está pensando realmente é algo que faça sentido.
Então não se deixe influenciar por pessoas que estão ao seu redor de maneira negativa, te influenciando para fazer você desistir do seu objetivo, do seu projeto. E tome cuidado, porque no exemplo que eu te dei, até mesmo pessoas que querem o teu bem, pais, esposo, esposa, essas pessoas muitas vezes elas têm os seus próprios medos e elas externalizam os seus medos em você e elas vão, através do medo dela, colocar medo em você também. E aí você precisa entender, assumir essa responsabilidade por este projeto, pela sua vida, e entender que aquele medo daquela pessoa é o medo dela. E se por algum momento esse medo também te contagiar, você tem que ter consciência para assimilar. Cara, isso é um medo da minha mente, não é um medo real. Não é exatamente isso que vai acontecer. Eu acredito, eu tenho fé, eu tenho competência para construir o meu negócio, e se eu não tiver competência, eu vou lá e eu vou aprender, eu vou desenvolver essas habilidades. O meu exemplo, com 20 anos, eu tinha pouca competência, eu tinha habilidade na área de informática, algumas habilidades, poucas, não tinha habilidade na área de vendas, o meu sócio veio com essa habilidade, ele me treinou, eu aprendi com ele, eu aprendi no campo de batalha, fazendo, gerando lead, ligando para cliente, visitando cliente, criando orçamentos e apresentando orçamento, negociando com esses clientes e fechando contratos. E a partir disso eu precisei aprender também a desenvolver esses websites, porque na minha empresa de informática eu não desenvolvia sites. Eu fazia conserto de computadores, mas eu criei um negócio onde a gente desenvolvia sites, fazia a venda do site e precisava desenvolver. Então eu precisei aprender essa habilidade também. O meu sócio na época foi aprender a programar e eu fui aprender a desenvolver, a criar layouts, toda a parte visual do site. E a gente vendia junto e entregava junto. Então, quando você começa sozinho, você precisa fazer, obviamente, todas as tarefas do negócio. Mas se você tem um sócio que você confia, alguém, não porque é seu amigo, mas porque é uma pessoa que tem o mesmo sonho que você, então ela divide com você aquele sonho, ela compra contigo aquela ideia e ela vem com habilidades que você não tem para agregar, para construir junto. Ela arregaça as mangas e ela vai lá e ela constrói junto com você. Então você precisa se afiliar a esse tipo de pessoa. No início de qualquer carreira, a determinação e a fé em você são dois dos elementos mais importantes, muitas vezes até mais do que dinheiro, porque quando você tem uma reserva de dinheiro, você fica de certa forma preguiçoso, porque você sabe que tem aquela reserva, e você fica de certa forma acomodado. Quando você não tem nada para perder, você tem um único sonho, um único objetivo, você quer crescer na vida, você quer construir de fato algo relevante. Quando você tem apenas essas duas coisas, a determinação, a coragem, a disciplina, a força de vontade, ficar muitas vezes de segunda a segunda trabalhando, abrir mão do final de semana, abrir mão de sair com seus amigos, festas, praia, pelo menos por algum tempo. Eu fiz isso por muito tempo. Eu deixei de ir para festa, eu deixei de sair com amigos, eu trabalhava literalmente nos meus 20 anos de idade até os 22, 23, aqueles 2, 3 primeiros anos, de segunda a segunda, das 7 da manhã às 11 da noite. Então, isso é muito importante para quando você está começando a sua trajetória, determinação, a vontade de fazer acontecer. Hoje, depois de 18 anos, eu me considero uma pessoa bem-sucedida porque não só financeiramente eu consegui atingir um resultado. Eu saí da casa dos meus pais, que vieram de origem humilde, de sofrimento, trabalharam muito na vida. Depois, eu consegui morar sozinho, eu consegui, de fato, ir a favor dos meus desejos, das minhas necessidades. Eu defini um objetivo. Eu não ouvi as pessoas que estavam ao meu redor me caçoando, rindo de mim. Eu fui lá e fiz, mesmo com elas apontando o dedo,
falando pelas minhas costas, certo? Eu não falo isso para vir aqui me vitimizar. Eu tô te contando porque talvez isso seja a sua realidade. Eu sei que é a realidade de muitas outras pessoas. Mas uma coisa que eu entendo, você precisa ter muita confiança em você. Você precisa confiar no seu futuro, confiar na sua competência. Ou, se você não tiver todas as competências iniciais para abrir um negócio, confie no seu sonho, na sua vontade. Escute também um pouco a sua intuição. Não fique só pensando, só racionalizando, só na mente. Escute a intuição. O que seu coração te chama para fazer? Eu gostaria que você entendesse que não é a maioria que tem resultado, é a minoria. Por quê? Porque é a minoria que pensa fora da caixa. É a minoria que realmente escuta pessoas caçoando ao redor, rindo, escuta todo mundo contra muitas vezes, ou ninguém está a favor, somente você realmente tem esse desejo, essa vontade. São essas pessoas, a minoria, que realmente constrói algo relevante, algo de resultado. Eu conheço vários empreendedores. Dificilmente esse empreendedor, ele teve incentivo, ele teve dinheiro para começar um negócio e ele teve todas as pessoas ao redor dele aplaudindo, incentivando, dando para ele força para começar. Geralmente é ao contrário. Geralmente as pessoas, elas fazem com que você fique junto com elas, junto com a maioria, junto com a manada. Então elas querem que você fique sendo construído como uma pessoa mediana, né? Mediana, mais do mesmo. Então, entenda que para fazer grandes feitos, para construir grandes negócios, você precisa sair dessa média, sair da manada. E para sair da manada precisa de coragem, de determinação, de foco. E você precisa olhar ao seu redor e entender que, a partir do momento que essas pessoas que estão ali te olhando, te julgando, te criticando, a partir do momento que você começa a ter resultado, o jogo muda. Essas pessoas que antes te criticavam, elas vêm, começam a te dar tapinha nas costas, elas querem abrir negócios junto contigo, elas querem ser seu amigo, elas querem começar a sair mais com você. Então você precisa, nesse momento da trajetória, também estar com os olhos muito abertos. Os seus olhos precisam estar atentos, a sua mente precisa estar madura o suficiente para entender quem são as pessoas que estão ao meu redor, que são pessoas reais, verdadeiras, que querem o meu bem. Porque nessa jornada do empreendedorismo, da construção de negócios, você vai passar por diversas fases. A fase inicial, que as pessoas te julgam, te criticam, riem de você, caçoam. Até mesmo na construção do negócio, aquela fase onde talvez essas mesmas pessoas elas vão chegar, vão te dar tapinha nas costas, vão dizer que sempre acreditaram em você, que sempre tiveram aquela visão de que você era diferente, de que você tinha força, você era melhor não, mas acima da média, digamos assim. Você era uma pessoa diferente. Em outras palavras, elas vão dizer que elas sempre acreditaram em você. Então, você precisa entender que esses estágios do seu negócio, da sua vida, do seu resultado, eles vão mudar ao longo da trajetória. Então, se mantenha fiel, tanto em momentos desafiadores, se mantenha fiel a você, aos seus valores, à sua integridade. E quando você estiver bem, estiver com resultado, se mantenha firme e fiel aos seus valores, à sua verdade também. Porque não importa se você tem um resultado financeiro negativo ou não tem nenhum resultado financeiro ou se tem milhões na conta. A sua essência, os seus valores, se mantenha conectado à sua verdade, à sua alma. Então não importa a sua situação financeira, né? Se você já tem algum tipo de resultado na sua vida ou se você não tem. Isso é o mais importante, essa determinação e essa fé em você, na sua força e na sua capacidade de construir negócios rentáveis e negócios realmente de valor. Talvez você mesmo esteja passando por isso nesse exato momento, ou talvez você vai passar ali na frente.
Se você conhece também alguém que está passando por isso nesse momento, compartilhe esse vídeo. Faça com que essa mensagem chegue para mais gente, para mais pessoas. E também deixa aqui nos comentários para a gente trocar uma ideia. O que te impede hoje de ter essa determinação, talvez essa coragem de começar o seu projeto, mesmo com todas essas pessoas ao seu redor, duvidando de você ou até mesmo dando risada das suas ilusões, porque é isso que elas falam. Elas dizem que você está se iludindo, mas na verdade você está criando, você está visualizando o seu futuro nesse exato momento. Se você curtiu esse vídeo, deixa um curtir aqui, se inscreve no meu canal. Obrigado por assistir até aqui, um forte abraço e até a próxima.